volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre as antífonas do ó. Você já ouviu essa expressão? Antífona do ó, né? O que é uma antífona? Ora, é uma expressão belíssima, né? Uma composição poética que acompanha as orações dos salmos que a igreja reza diariamente, né? Sempre tem uma antífona nas orações que a igreja faz durante boa parte do dia para o mundo todo, baseado na liturgia das horas, né? Uma antífona é justamente um resumo, uma frase, um contexto retirado geralmente do próprio salmo, que geralmente é colocado no começo e no início de cada uma dessas orações, e é justamente no período do dia 17 de dezembro a 23 de dezembro que tem algumas antífonas específicas, chamadas antífonas do ó. Por que ó? Porque vem de admiração, né? Por exemplo, ó chave de Davi, né? Uma dessas orações. Então, no dia 17 a 23 de dezembro, as orações relacionadas a essa liturgia que a igreja reza é acompanhado de 7 antífonas do ó. E é sobre isso que a gente está conversando no programa de hoje. O Padre Guido está explicando para a gente de uma maneira bem interessante. Padre Guido, vamos repetir, por favor, aquelas expressões em latim? Certo. Né? De cada uma delas, sempre começando com ó. Sim. As 7 antífonas. Repete para a gente, por favor. O, em língua latina, sapiência. Isto é sabedoria em português. Certo. Né? O Adonai, uma palavra hebraica que significa Senhor. Certo. O Senhor. A terceira antífona, o radix Jesse, raiz de Jessé. Certo. E a quarta é o clavis David, isto é, chave de Davi. Certo. A quinta é o oriens, o oriente, certo. Oriente, o rex gentium, o rei dos povos, rei das nações, e o último, o Emmanuel. Talvez o Emmanuel, Deus conosco, né? Talvez das 7 antífonas, a última, a Emmanuel, entrou mais até na nossa mentalidade com um nome bastante comum entre os homens. Deus conosco, Deus no meio de nós. Agora, se a gente pegar todas essas expressões, né, pedir para o nosso diretor colocar aí na tela, por favor, todas essas expressões em latim, que o senhor acabou de explicar para a gente, quando a gente presta atenção na primeira letra de cada palavra, justamente depois do ó, né, quando a gente presta atenção nessas letras, se a gente olhar de baixo para cima, forma uma expressão, Padre Guido. Sim, e a expressão é formada por 2 palavrinhas em língua latina. Erocras, como os senhores podem ver, né? Erocras. Erocras. Traduzindo para o português, virei amanhã. Virei amanhã. Isto é, estou chegando. Seria em uma linguagem gramatical um termo que se estudava quando estudávamos latim, perifrástica ativa. Explicamos melhor para nós. É viver a emoção profunda de alguma coisa que está para acontecer. Certo. Virei amanhã. Este fato de criar este acróstico, isto é, esta interpretação, partindo da última letra, do último título até o primeiro, para nós talvez uma novidade, mas para os primeiros cristãos não era uma novidade, era também uma maneira clara para poder deixar firme uma determinada doutrina, porque sopravam nos ventos contrários das perseguições. E, portanto, a igreja procurava afirmar-se cada vez mais, né? É verdade que o período forte já tinha terminado, graças a Deus, mas sempre havia muitos perigos de interpretações meio estranhas, até da mesma palavra de Deus. Não esqueçamos que cada uma, como vou explicar agora, cada uma das 7 antífonas tem fundamento bíblico. Interessante. Quindi muito importante, meus amigos, ter esse conhecimento de fundamento para mostrar um nexo, uma união profunda que existe entre o Antigo e o Novo Testamento e, sobretudo, as verdades de fé que nós pronunciamos e que estão registradas na Bíblia Sagrada desde o começo dos tempos. E essa expressão, então, quando a gente olha para o início de cada letra de cada expressão depois do ó,
justamente Erocrás, virei amanhã, tem tudo a ver com o que a gente está aguardando, porque se a gente reza essas orações do dia 17 ao 23 de dezembro, estamos ali pertinho da data do Natal. Exato, né? na novena, exatamente na novena de Natal. E a igreja, nós sabemos que por a longa tradição da igreja, de valorizar a preparação imediata para as grandes solenidades do ano litúrgico, né? Olha, quando se trata da Páscoa, temos 40 dias de quaresma, de preparação. Até nós hoje, né, respeitando plenamente o calendário que se apresenta para a nossa vida, temos um mês dedicado às missões, um mês dedicado a uma oração especial para as almas, o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, o mês de agosto é o mês das vocações. Isto é, se valoriza também um tempo hábil no decorrer do ano. Imaginamos até muitos anos atrás, quando não existia uma estrutura perfeita como hoje, como as pessoas se aproximavam das grandes solenidades com uma preparação adequada, baseada na oração, no silêncio, na contemplação e, sobretudo, na meditação da palavra de Deus, que devia penetrar. Em poucas palavras, meus amigos, até hoje nós deveríamos viver aquele espírito de alegria na expectativa da chegada do nosso Salvador. Padre Guido, a gente tem uma ideia, é possível saber mais ou menos em que período essas antífonas foram compostas, né? Porque eu imagino que elas são bem antigas. A gente consegue identificar na história da igreja mais ou menos quando elas foram compostas? Sim. A história nos dá uma resposta a esta pergunta sua. Lá no século 6 ou 7, 500 ou 600 anos depois de Cristo. Inclusive temos o alvará e a aprovação do grande Papa Gregório Magno. Ah, foi São Gregório Magno que aprovou essas antífonas? Exato, e permaneceu dentro de um catálogo de devoções, de expressões de piedade cristã, válido até nos dias de hoje. Agora, a oração, os salmos são 150, não esqueçamos, especialmente os salmos deram uma grande motivação a estes títulos do O. Como também vários livros do Antigo Testamento. Certo. Acenei antes ao livro do profeta Isaías, que já nos 700 anos de Cristo, antes de Cristo, já anuncia a chegada do Emmanuel, é um dos 7 títulos. Certo? Mas encontramos também, por exemplo, nos livros sapienciais ou didáticos que a Igreja nos apresenta no Antigo Testamento, escritos todos em forma poética. Salmos, livro de Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiastes e Eclesiástico. O livro da sabedoria, pena que os nossos irmãos protestantes tiraram da Bíblia o livro da sabedoria. É um livro maravilhoso. O livro da sabedoria coloca exatamente esta qualidade extraordinária na cabeça de Jesus. Qual poderia ser um outro fundamento bíblico deste mesmo livro? Quando nós lemos o Salomão, que após ter construído o templo de Jerusalém, Deus lhe disse, olha, pode fazer um pedido, fica tranquilo que eu vou atender o teu pedido. E Salomão, está escrito na Bíblia, não pediu para Deus longos anos de vida, não pediu riquezas materiais, mas pediu para Deus o dom da sabedoria. Olha como é importante, meus amigos, valorizar esta qualidade gratuita que cada um de nós recebe sendo criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus é a verdadeira sabedoria. Que legal. Então, Padre Guido, queria agora, já que o senhor tocou no assunto de sabedoria, justamente que o senhor desse um pequeno resumo, né, melhor dizendo, justamente de cada uma das antífonas do O, para a gente aprofundar um pouco. Justamente no dia 17, o senhor já estava falando sobre esse assunto, se trata da sabedoria, 17 de dezembro. Em língua latina, sapiência.
Sapienza e os salmos são traduzidos todos em português. Mas é muito belo ver também as igrejas lotadas, especialmente de mosteiros masculinos, beneditinos e outras ordens de contemplação, onde se reza e se canta em latim, certo, usando única e exclusivamente a melodia gregoriana, assinada, né, pelo Papa San Gregorio Magno. Exatamente. Portanto, o primeiro desses títulos, Jesus é chamado de verdadeira sabedoria, sapiência em língua latina, né? Porque é ele que saberá dar a resposta concreta a tudo que acontece no mundo para a glória de Deus. Portanto, Jesus, olha, não somente nós temos páginas inteiras de pessoas que ficavam de boca aberta ouvindo Jesus ainda criança, mas é como importante também para nós hoje pedir a Jesus o dom da sabedoria. Sermos nós também um pouquinho como Salomão, não ter pretensões de coisas grandiosas, de fazer o passo mais comprido do que a perna, ou de pedir longos anos de vida, ou realização, ou acertar na Mega Sena companhia. Gente, vamos deixar de lado essa coisa que passa, que nós não carregaremos nada disso, mas saibamos valorizar o nosso ser humano feito à imagem de Deus, com a expressão da verdadeira sabedoria. E lembrar que a sabedoria é um dos 7 dons do Espírito Santo. Exato, né? Lembramos os 7? Sabedoria, entendimento, ciência, piedade, conselho, fortaleza e temor de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo. Olha como obrigado por ter me dado esta oportunidade. É uma catequese, né? É verdade, é verdade. Colocamos esta característica no nosso programa Eclésia de lembrar e de viver intensamente, digamos assim, os valores contidos na nossa doutrina. Obrigado por ter me dado esta oportunidade. Então, no dia 17 de dezembro, que é a primeira antífona do Ó ser rezada, é Ó Sabedoria. Lembro, sempre começando com Ó. No dia 18, é justamente aquela expressão que o senhor já falou agora há pouco, queremos entender um pouco mais, Ó Adonai. Adonai. Entramos agora na mentalidade hebraica. O nome de Deus estava escrito em língua hebraica, numa maneira tal que ninguém poderia pronunciar, por ter um grande respeito da pessoa de Deus. Se quiséssemos escrever em português, seria o seguinte, meus amigos, J-H-W-H. Nós não conseguimos, mais ou menos falamos Javé, mais ou menos. A pronúncia em português mais perto disso, já que ele fez pronunciar? Mais perto. Javé. Porque a língua hebraica não usa as vogais. Certo. Temos que considerar isso. Mas estava escrito de uma maneira tão difícil para que todos tivessem respeito diante de Deus, até o ponto que ninguém pronunciava o nome de Deus. Certo. Inclusive, não esqueçamos que entre os pecados graves que se podem cometer até hoje, a blasfêmia. Blasfemar o nome de Deus é um pecado grave. Agora, havia uma palavra alternativa, exatamente Adonai, ou em alguns textos se encontra Edonai, que significava o Senhor. Certo. E desta exatamente esta palavra alternativa de Deus, Adonai, que é usada nas antífonas do O, certo? Para dizer que Jesus é o Senhor. Veja que as páginas da Bíblia formam uma catequese constante. Se nós pegássemos, por exemplo, no período do Natal, lembrando a chegada dos magos, até o significado dos presentes que deram ao menino Deus, digamos, é grandioso. O ouro para dizer que Jesus era rei. O incenso para dizer que é Deus e, portanto, devia ser adorado. E a mirra, uma pomada para conservar os corpos, para dizer que Jesus era também homem. E como homem iria morrer. Olha como o simbolismo está presente na Bíblia Sagrada, né? Padre Guido, só queria abrir um parênteses aqui, apesar que a gente tem muito assunto para pouco tempo, mas rapidinho, só para ficar claro uma coisa. O senhor falou da palavra Javé,
e falou da palavra Adonai, ou também pode ser conhecido como Edonai. Será que a distorção que a gente ouve da palavra Jeová, que é mais comum entre os protestantes, tem a ver com a confusão justamente com essa palavra Edonai ou Adonai? Sim, e Diácono Eric, respeitamos, muito obrigado por esta pergunta. Estou pronto também com a resposta. Sim, trata-se exatamente de uma distorção. E vou explicar o porquê. Porque os nossos amigos testemunhos de Jeová, que defendem o nome de Jeová, né? Eles querem pronunciar a palavra Javé, mas vendo que não tem vogais e que não dá o som de uma vogal, o que eles fazem? Eles pegam a palavra Edonai e encaixam Edonai na palavra Javé. E por isso, calculando Javé com as vogais de Edonai, sai Jeová. Bom, é a verdade, gente. Não podemos distorcer a verdade. Ninguém de nós deve fazer uma modificação ou uma manipulação da palavra de Deus. É melhor reconhecer o silêncio de respeito, de adoração, do que soltar ou vender um produto muito barato. Portanto, Jeová é uma péssima tradução de Javé. Muito bem. Dito isso, vamos para a próxima, né, antífona do O, que é justamente a do dia 19, a O raiz de Jessé. Exato, em língua latina, radix Jessé, raiz de Jessé. Mais uma página, né, do Antigo Testamento, quando nós analisamos, inclusive, a árvore genealógica de Jesus, contada seja pelo evangelista e apóstolo Mateus, como também pelo evangelista Lucas, chegaremos a Davi, certo? E Davi tem entre os seus antecedentes familiares Jessé. Quindi, a partir desta pessoa, é esse que, para mostrar a ligação profunda que existe entre Jesus e a esta árvore genealógica marcada por Deus, está citado exatamente Jessé, como raiz de Jessé. E a partir de Jessé nós tivemos todos os descendentes ligados estritamente à pessoa de Davi até chegar a José, que é da família também de Davi, que casou com Maria e explica exatamente a presença de Jesus. Interessante. Sim. No dia seguinte, né, que é rezado, portanto, no dia 20 de dezembro, a outra antífona do O começa dizendo: ó, chave de Davi. Chave de Davi. Todos nós tiramos o chapéu, como se diz, quando analisamos, estudamos e meditamos a vida, né, de Davi. Um homem que não vamos julgar a ninguém. Também ele experimentou a fraqueza humana. Também ele teve um peso moral muito grave na sua consciência, mas pediu perdão a Deus. Deus, naturalmente, perdoou o pecado de Davi. E a chave o que faz? Abre e fecha. Abre, mostra, nos coloca ao par. Quando se abre uma porta e nós entramos para uma visita, fazemos parte daquela família, mesmo que seja para tomar um cafezinho, para sentar alguns minutinhos, para dialogar, somos parte integrante. Aliás, quando inclusive visitamos uma família que faz tanto tempo que a gente não vê, né? Oh, que alegria! Até o nosso quarto tudo bem enfeitado, né? Não falta nada para logo sentirmos-nos em casa. Isto é, ser pessoas que fazem parte da família de Davi, chave. E a igreja usa também o poder das chaves, também numa linguagem altamente bíblica, para mostrar o poder de Deus. Antigamente, Diácono Eric, foi até no meu caso, na caminhada de teologia rumo ao sacerdócio, existia um ministério menor chamado ostiariato, quando o sacerdote
um futuro sacerdote, era um diácono, ou menos ainda, era um clérigo, digamos assim. É uma ordem menor, né? Uma ordem menor. Recebia da parte do bispo as chaves. E o ritual dizia que, recebendo as chaves da igreja, ele devia, este jovem, ir até na porta da igreja, colocar a fé e depois voltar para o altar. Isto é, a confiança de entregar as chaves da casa de Deus. Por isso a igreja usa este símbolo para dizer que nós, através das chaves, nos tornamos parte integrante da realidade divina. No dia 21 de dezembro, dando sequência, a próxima antífona se lembra de Oriente, ou também a gente pode dizer uma outra expressão, Sol Nascente. Ó, Sol Nascente. Exato, porque o Sol nasce no Oriente. Verdade. Ed é exatamente no Oriente que Jesus veio ao mundo. Estamos na Palestina e, portanto, estamos já no Médio Oriente, como se diz. Neste momento, sabe que está passando na minha cabeça, Diácono Eric, o Papa, saudoso Papa, hoje santo João Paulo II, que quando esteve nas Ilhas Filipinas, certo? Ele disse para os jovens lá das Filipinas, não esqueçam que Jesus é asiático. Falou bem claro, não é europeu, não é americano, mas é asiático, exatamente. Já que nasceu no Oriente Médio, né? Nasceu no Oriente. E sabemos pela história que os magos vieram do extremo Oriente, guiados por uma estrela, para reconhecer naquele bebê que acabava de nascer o nosso Salvador. Por isso, o Oriente é sinal da luz que nasce, o Sol. Diariamente, nós olhamos para o Sol que nasce, olhando para o Oriente. Gente, para dizer que somos destinados, digamos assim, a viver sempre a contato com esta luz que não deve nunca acabar. A penúltima das antífonas do Ó, que é justamente quando a gente reza no dia 22 de dezembro, lembra Ó, Rei das Nações. Exato, em língua latina, O Rex Gentium, Rei das Nações, porque Jesus veio exatamente para vencer e triunfar em todas as nações. Não se trata de uma conquista militar, não se trata de uma invasão de um país ou do outro, mas Jesus que quer penetrar no coração de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Todos nós fazemos parte desta grande família de Deus. E, portanto, Jesus vem como rei de todos os povos. Interessante também numa linguagem bíblica, a mentalidade cristã e também o mesmo magistério da igreja dos primeiros tempos não demorou muito para definir o apóstolo São Paulo como apóstolo gentium em língua latina, apóstolo dos povos, devido à capacidade deste homem incansável de ir para cá e para lá, enfrentando tantos perigos, tantas situações, até não das mais felizes e mais belas, para anunciar o reino de Deus. Jesus vem como rei do mundo inteiro. E a última das antífonas do Ó, justamente rezada no dia 23 de dezembro, Ó, Emanuel. Sim, é Deus conosco. Deus que vem para morar entre nós. O presente mais bonito que Deus Pai podia fazer para a humanidade, de doar o seu Filho. Olha, meus amigos, como é importante para nós saber que Deus está junto conosco e a partir da encarnação até o último instante do fim do mundo, Ele estará sempre junto conosco. Aqui na Terra ele viveu 33 anos, mas antes de subir para o céu, na última noite mais dramática da sua vida, instituiu também a Eucaristia. E através da Eucaristia ele se torna realmente presente no pão e no vinho consagrado, seja para ser adorado, como também para ser o sustento espiritual da vida de todos nós. Eu dizia poucos dias atrás para aquelas irmãs que citamos no programa mais de uma vez, as irmãs
concepcionistas franciscanas, gente, a alegria que cada um de nós deve ter, de ter dentro da estrutura do seu imóvel, dentro do mosteiro, uma capela sacramental, com a presença real de Jesus, dia e noite, que acompanha a nossa existência. Quantas famílias, Diácono Eric, gostariam de ter, e teria talvez até um espaço hábil para hospedar Jesus, por enquanto a igreja não costuma fazer esta concessão. Mas para as pessoas consagradas, já isto existe. Gente, que é bom ter sempre Jesus ao nosso lado. Por isso, um Deus conosco, Emmanuel. E é justamente, lembrando então essas antífonas do Ó, né, num período antigo, né, onde se comemorava ainda a festa da Anunciação a Nossa Senhora no dia 18 de dezembro, né, hoje não tem mais esse costume, mas num período antigo da igreja, onde se comemorava, dia 18 de dezembro, a festa da Anunciação a Nossa Senhora, e nessa ideia de uma festa mariana na expectativa do nascimento, né, justamente na Espanha, mais propriamente dito na região de Toledo, né, começou-se essa devoção de Nossa Senhora do Ó, justamente nesse período onde a igreja celebra e reza as antífonas do Ó. Quer dizer, é uma ideia de pensar a Nossa Senhora no momento da expectativa do parto. Perfeito. Não somente, se alguém perguntasse, mas padre, esta igreja que temos como Nossa Senhora do Ó, em alguns lugares é chamada de Nossa Senhora da Natividade ou Nossa Senhora que se prepara para dar à luz Jesus. Isto é, esse tempo de expectativa para a chegada imediata de Jesus. Então, quando a gente pensa em Nossa Senhora do Ó, a gente está lembrando desse período da expectativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, baseada nas antífonas do Ó, como o Padre Guido explicou para a gente. Padre Guido, vamos só resumir rapidamente as 7 antífonas, o título de cada uma delas, depois o senhor nos dá a bênção para encerrar. Certo. Vamos lá, primeira das antífonas do Ó. O sapiência, em língua latina, sabedoria. Certo. Jesus é chamado de sabedoria. Segundo, o Adonai, palavra hebraica, significa Senhor. É reconhecido Jesus como Deus. Certo. Né? Terceiro, radix Jesse, raiz de Jessé, porque está exatamente na árvore genealógica citada na Bíblia de Jesus, este Jessé, que depois, entre os seus descendentes, tivemos tantas pessoas de grande destaque na vida religiosa e chegamos, inclusive, a José, que é esposa de Maria. Portanto, inclusive, porque Jesus nasceu em Belém? Porque José foi se recadastrar na cidade de Belém, era descendente de Davi, descendente de lá. Clavis, em língua latina, David, ou chave de Davi, porque entramos a fazer parte do reino do rei Davi, não baseado nas coisas materiais, mas na riqueza de ter um rei sempiterno, junto conosco. Oriente, ou como Sol nascente, lembrando exatamente que Jesus é o verdadeiro sol, e Jesus nasceu exatamente no Oriente, que é chamado um país de Israel, da Palestina, estamos no Oriente Médio, e veio de lá. A Bíblia cita, inclusive, até os magos que vieram do extremo Oriente para oferecer presentes ao menino Deus. Certo. E Rex Gentium, o rei dos povos, o rei das nações, porque Jesus veio exatamente para governar no coração de todos nós, no pleno respeito da nossa cultura, da nossa língua, da cor da nossa pele e dos nossos países, né? Não se trata de um reino humano baseado na força material, mas de um reino extraordinário, íntimo, profundo, interior, dentro de cada um de nós. E o título último, Emmanuel, que talvez seja bastante comum, também aqui no Brasil, Deus no meio de nós. Deus conosco, o presente mais bonito que Deus Pai podia dar para a humanidade. Muito bem, é muito rico esse assunto, né, Padre Guido? Que belíssimo. As 7 antífonas do Ó, espero que você tenha gostado, conhecido um pouco mais dessa belíssima tradição. A gente não tem mais tempo agora, nosso programa já está terminando. Peço, por favor, Padre Guido, que o senhor encerre o nosso programa dando a sua bênção. Exato, né? E não esqueçam de ler as 7 antífonas da última para a primeira, que se formam 2 palavras em língua latina, ero cras. Isto é, virei amanhã.
É porque estas 7 antífonas precedem, estão dentro da novena do Santo Natal. Muito bem. Obrigado por a vossa atenção. Tenhamos sempre muita paz e que Deus vamos acolher nós também, com todos esses títulos e mais ainda, para que Ele fique contente da nossa hospedagem e, sobretudo, que sinta em casa, dentro de nós, apesar dos nossos limites. Que Deus abençoe cada um de nós e deixe sobre todos vocês, prezados amigos, e as vossas queridas famílias, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, senhor Padre Guido. Foi muito interessante o programa de hoje. Bom, na semana que vem a gente volta com outro assunto interessante aqui no programa Eclésia. Portanto, você pode espalhar para os seus amigos que perderam esse programa que é possível assistir esse e todos os outros programas que a gente faz aqui toda semana também no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia. Acesse então a página do programa Eclésia, todos os programas lá estão disponíveis. Você pode assistir e divulgar para todo mundo. Também curtam a página do programa Eclésia no Facebook. Procura lá no Facebook como Programa Eclésia, curta a nossa página e nos divulgue também através das redes sociais esse trabalho de evangelização, tá certo? Uma boa semana para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.